está aqui ao meu lado a Ana, assessora jurídica do sindicato também. Sou o Sander, assessor jurídico do SETCOM. Está aqui conosco acompanhando toda a diretoria do SETCOM, todos os associados, claro, convidados também, sejam bem-vindos. Quero passar a palavra ao nosso presidente Oswaldo para fazer uma saudação inicial. Oswaldo, por favor. Me ouvem? Sim. Sim. Bom dia a todos, doutor dia. Fabrício, doutor Sander, doutor Antônio. Bom dia a todos e a todas. É mais mesmo um bom dia. Nós estamos aqui na ansiedade de ouvir vocês, né? Nesse momento, cada orientação. Aí, Travou? Voltou? Tá perfeito. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Sim, sim. Sim. Então, eu diria assim, né? Nesse momento de muita aflição que nós estamos passando, cada orientação, a gente espera que o setor consiga encontrar aí caminhos, né, para seguir em frente. Então, quero desejar ao doutor Antônio, doutor Sanders, doutor Fabrício, que tenham a luz muito grande hoje para nos passar essa sabedoria de vocês, e boa reunião a todos e a todas. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Bom, está conosco, quero agradecer ao doutor Fabrício Lima, juiz do trabalho, pela gentileza de aceitar o convite para estar conosco neste dia de hoje e, como o presidente disse, né, trazer aí alguns esclarecimentos, nos auxiliar, nos orientar. Ao Antônio também, que é nosso colega do escritório, assessor jurídico também do SETCOM. Obrigado pela presença, Antônio. Nós vamos ter aí um pouquinho de paciência, porque é no virtual, né? Então, às vezes vai ter uma falha ou outra de conexão que pode ocorrer. Então, já quero iniciar aqui, dando a palavra ao Fabrício para a sua apresentação inicial. Bom dia, então, a todos que estão aí, que estão nos acompanhando. Gostaria de agradecer aí ao Dr. Sanders pelo convite, ao Dr. Oswaldo. É uma grande honra estar aqui, ladeado pelo amigo aí, famoso Tonhão, para discutir com vocês, né? Na verdade, trazer, compartilhar com vocês um momento que eu sei que é um momento de angústia aí de vocês. O que eu gostaria primeiro de esclarecer, né? Eu sou magistrado do trabalho, mas aqui eu não falo em nome do tribunal. Na verdade, estou falando aqui como professor, até porque muitas das questões nós não sabemos o que vai acontecer, né? Na verdade, aqui a gente vai apresentar para vocês um cenário, apresentar um panorama aí para vocês, né? Que vocês, talvez muito mais do que eu, estão acompanhando aí no dia a dia, mas a gente tem condições de trazer para vocês aí, principalmente, o que a gente tem acompanhado do que o STF tem feito aí, né? O que a gente espera do STF a partir dessa decisão, né? A gente somente teve aí a ata, né, do julgamento publicada, mas a gente tem as consequências legais disso, as consequências jurídicas, e é isso que a gente quer trazer para vocês, né? Inicialmente, a gente nem tinha combinado, mas eu tenho certeza aí que os colegas me permitem, eu queria fazer uma pequena introdução aí, né, que vocês acompanharam mais do que eu, mas é importante que a gente faça essa introdução, né? A gente está tratando aqui da questão envolvendo os motoristas rodoviários, e a gente até, né, um tempo atrás, a gente sabe que essa categoria não tinha direito à jornada, não tinha direito a horas extras, estavam enquadrados lá no 62 da CLT. E aí o que aconteceu? Aconteceu que a gente teve diversas ações, né? E a partir do momento que a justiça passou a entender que, peraí, apesar de serem trabalhadores externos, é possível o controle de jornada em razão aí, das tecnologias atuais. Rastreamento, tacógrafo, e aí
a nossa jurisprudência, né, os nossos tribunais começaram a entender, ó, é possível o controle, logo tem que ter jornada, logo se tiver, ó, se existirem horas extras, eles precisam receber horas extras. Nesse contexto, né, a gente já tinha vários julgados nesse sentido, surge a Lei 12.619 de 2012, que procurou trazer uma obrigação que a nossa jurisprudência, né, o nosso julgado, já tinha. O que acontece? Né? Em um primeiro momento, a Lei 12.619 de 2012, ela não teve muita discussão. Por que ela não teve muita discussão? Porque ela representava um ganho para os motoristas, né? Porque até então, pela legislação, eles não tinham direito a nada. Então, você vai reclamar de alguém que está lhe concedendo algo? Foi o que aconteceu. Só que aí, né, vocês devem ter percebido mais do que eu. A legislação, ela trouxe aí alguns aspectos práticos que eram difíceis de ser implementados, né? E, na realidade, só quem está aí no dia a dia sabe como é, né? O trabalhador que tem viagens longas, assim, diversas questões nesse sentido. E aí, tentando adaptar a legislação a esses problemas práticos que foram apresentados, surge, né, a Lei 3.103 de 2015, que aí trouxe algumas regulamentações pontuais, justamente tendo em vista essas questões práticas. Então, foi aí que a gente teve, só que na sequência aprovada a lei, a gente teve a ação direta de inconstitucionalidade desses dispositivos. Para quem é de Minas, nós sabemos que o nosso tribunal, né, já tinha há um tempo, desde 2018, uma súmula, né, que era a súmula 66, que já reconhecia lá a inconstitucionalidade 235C, lá o parágrafo 3º, entendendo que existia vedação, retrocesso social. O STF, depois de 8 anos, vem e julga no plenário virtual, né? Então a gente não tem os debates, a gente só tem o voto, alguns votos que a gente tem acesso, mas aí o STF vem e julga diversos dispositivos como sendo parcialmente inconstitucionais, né? Notadamente a questão do fracionamento do intervalo interjornadas, né? Então é aquela questão da possibilidade de fracionar ele, de coincidir com o tempo de espera, isso não existe mais. Também a possibilidade lá do descanso semanal remunerado, junto com esse intervalo de 11 horas, dele ser unido e ser fracionado, também não pode mais. A questão do motorista, né, de dividir motoristas, né, quem tem transporte de passageiros vai ter um problema com relação a isso também, de a possibilidade de um trabalhador, de um motorista estar usufruindo do descanso enquanto o veículo é conduzido por outro. O STF também reconheceu isso como inconstitucional e o tempo de espera, né, passou a ser entendido como tempo à disposição, né, e sendo tempo à disposição, se extrapolar a jornada diária, tem que pagar hora extra, né, não é 1/3 mais o que está sendo pago. Essa foi basicamente a decisão do Supremo. E aí a gente tem as discussões a respeito disso, mas aí eu já acho que falei demais. Eu vou passar a fala aí para o professor, amigo aí, o Antônio Queiroz. Vai lá, doutor Antônio Queiroz. Bom dia a todos e todos. É mais uma satisfação enorme encontrá-los aqui virtualmente. Maior ainda estar junto do professor Fabrício Lima, que é um grande amigo e um estupendo jurista, a quem eu tenho que render todas as homenagens e agradecimentos por todas as oportunidades que sempre me confere na academia. Agradecer também na pessoa do Sanders e do Oswaldo, toda a diretoria do sindicato. E eu não posso acrescentar muito mais do que o professor Fabrício disse, porque ele foi objetivo e sucinto em suas ponderações. Eu acho que a única coisa que nós podemos agora aqui debater, além das consequências que podem advir dessa decisão, é
de quando essas decisões estarão vigentes, porque muito se tem dito a respeito. A gente sabe que maior do que a angústia da categoria é o desespero de muitos, e isso por conta da situação que ocorreu a partir dessa decisão, né? Muita gente acreditando que já era aplicável desde então. Inclusive, eu até anotei algumas considerações de outros colegas, advogados e advogadas, nos grupos, e vi que realmente entre nós há dúvida de quando essas questões serão efetivamente aplicadas. Posso dizer que essa dúvida ela parte do próprio Supremo Tribunal Federal, que, embora considere que os efeitos da decisão são aplicáveis desde a publicação da ata de julgamento, em outros casos, nós temos visto que, quando o acórdão é publicado, ou mesmo ainda estando sujeito à decisão em embargo de declaração, como é o caso dessa, pode haver a modulação de seus efeitos. O que significa isso? Que o próprio Supremo Tribunal Federal é quem dirá como e quando essas questões serão aplicadas. Ele já nos disse o que é inconstitucional, sob o olhar deles. Mas, a partir de agora, ele vai dizer, olha, acredito eu, quando publicado o acordo, ou ainda quando proposto os embargos do julgamento dos embargos de declaração, o Supremo Tribunal que vai dizer, professor, olha, essa matéria se aplica desde quando? Aplica-se a partir da publicação do acordo ou do trânsito em julgado. Porque o tão grande quanto o receio a respeito dessas questões, de como adotar essas questões do dia a dia, é do passivo trabalhista que surge, né? Mas isso somente o Supremo Tribunal Federal é quem pode dizer. Ao meu ver, essa decisão, embora as críticas a respeito do que se decidiu possam existir, é uma decisão que ela atende um clamor, principalmente dos motoristas. E, nesse aspecto, não se pode dizer que o Supremo Tribunal Federal tenha contrariado aquilo que diz a legislação do trabalho. No entanto, a minha visão a respeito disso, principalmente sobre o aspecto prático, é de que nós vamos ter um aumento significativo da contratação dos trabalhadores autônomos, dos transportadores autônomos de carga. O próprio Supremo Tribunal Federal já declarou a discussão a respeito do vínculo C da justiça comum. Então, o que me chega a ideia é de que o Supremo Tribunal Federal, queira ou não, ele fortalece a justiça comum na medida que ele incentiva, a partir de agora, a contratação dos trabalhadores autônomos, em desprestígio completo à relação de emprego. E, no final das contas, essa mesma categoria que hoje festeja a declaração de inconstitucionalidade da norma, daqui a pouco vai reclamar as consequências nefastas dessa decisão. De toda maneira, isso é só uma visão, né? Isso é uma observação minha. Mas o que temos a partir de agora a fazer é não só aplicar a legislação já declarada sua inconstitucionalidade, mas principalmente a partir de agora, e o professor Fabrício Lima tem até um livro, quem não conhece, eu recomendo a leitura, de Compliance Trabalhista. Compliance, para quem não sabe, é um programa de adequação à legislação, em que em um dos seus tópicos, ele diz que o programa de compliance
um bom programa de compliance, ele baseia-se na eleição, na escolha da relação jurídica adequada às exigências que a empresa, às exigências da empresa. Então, agora nós vamos ter que começar a analisar o que é mais viável para a empresa, ou a contratação do motorista empregado, ou a contratação do trabalhador autônomo de cargas. Esse trabalhador autônomo de cargas sujeito às determinações contratuais. E, por fim, já passando, depois eu passar a palavra para o doutor Sanders e também para a gente abrir as perguntas, ao meu ver, torna-se ainda mais imprescindível a negociação coletiva. E a necessidade de todos vocês participarem do dia a dia do sindicato. Fortalecer o sindicato. Porque as negociações coletivas agora poderão atenuar o impacto que a declaração de inconstitucionalidade desses dispositivos tem. Né? Pode haver a flexibilização. Só que, para que haja flexibilização, é necessário que o sindicato se fortaleça. E o sindicato só é forte com a participação de todos. Portanto, é importante vocês se conscientizarem do valor que tem o sindicato e, principalmente, começarem a participar do dia a dia para que o sindicato reúna forças o suficiente para, na próxima negociação coletiva, poder atenuar muitas dessas questões que hoje foram declaradas inconstitucionais. E assim, então, promover uma adequação da legislação à nossa realidade e à necessidade das empresas. Se me permitirem, Sanders, até antes de vontade, você, Fabrício. para já, como é que a ideia é um bate-papo mesmo, eu já quero fazer algumas ponderações aí sobre as palavras do professor amigo Antônio aí. Pessoal, até vi aí uma pergunta, e é importante a gente já destacar isso. O que acontece? A nossa Constituição ela está em vigor desde 88. Se surge uma lei posterior e essa lei é declarada inconstitucional, regra geral, se a Constituição está desde 88, a lei é superveniente, essa lei nunca deveria ter existido. Então, é o tal defeito, né, é jurídico, mas ex tunc, para trás. É como se a lei nunca tivesse existido. E isso o que quer dizer? Isso gera um passivo aí, né, em matéria trabalhista, dos últimos 5 anos. Ou seja, por exemplo, uma empresa que não que pagava o tempo de espera, né, na razão de 1/3, em tese, esse período, se superior a 8 horas, seriam horas extras, o trabalhador ele pode entrar com uma ação trabalhista cobrando os últimos 5 anos dessa diferença aí. Isso é a regra geral. Então, o que acontece? Só que o STF, ele tem o poder, e assim, não é porque eles são, né, podem tudo, não é isso. A lei confere a eles esse poder de, em razão dos reflexos sociais dessa decisão, ele tem o poder de fazer o quê? Fazer a modulação. Ele fala, ó, se eu fizer isso, eu quebro todas as transportadoras. Então, eu vou modular, eu vou falar, não, os efeitos dessa decisão só irão valer, e aí ele pode estabelecer, a partir da publicação da ata do julgamento, a partir do trânsito em julgado, aí ele tem diversos momentos que eles podem estabelecer. A lei diz isso. O que acontece? A gente tem percebido, né, em alguns casos, o STF não modula na hora que ele decide. Ele vem modular em embargo de declaração. Isso já aconteceu em outras oportunidades, né? Então, precisamos, vocês principalmente, né, precisam acompanhar isso, né? Se o STF vai modular ou não vai modular e falar, ó, só vai valer a partir do julgamento. E aí, mas isso já não tem como muito fugir, viu? Todas as empresas já precisariam estar se adequando daqui para frente,
né, tentando aí, verificando se vai ter necessidade de contratação, de mudar a escala, instituir banco de horas, a depender do contexto. O professor Antônio disse, ó, negociação coletiva poderia amenizar, mas assim, com muita cautela, porque se o STF declarou como inconstitucional a lei, se vier uma convenção coletiva e estabelecer a mesma coisa, essa convenção coletiva, na minha concepção, continuará sendo inconstitucional. Se a lei não pode, convenção coletiva também não pode. Então, ali, pode ser possível alguma coisa até ser discutida, mas com cautela, até porque tem aspectos da decisão que contrariam os interesses dos trabalhadores, principalmente a que diz respeito ao descanso semanal remunerado. Porque, né, em alguns casos, ele vai usufruir de descanso semanal fora de casa. E qual que seria o interesse dele nisso? Penso eu que nenhum, né? Ficar longe da família. E aí a legislação, pelo menos nesse aspecto, permitia que ele, né, não tivesse. Só que aí, ó, vocês precisam já programar, que em tese, pelo que o STF decide, né, e aí tem várias decisões do STF, a decisão, né, o extrato do julgamento, eu até anotei aqui para falar para vocês, foi publicada no dia 11/7/2023. E nós temos diversas decisões do STF falando que a partir da ata do julgamento publicada está valendo a decisão. Está valendo a decisão, inclusive nós temos decisões do Tribunal de Minas já aplicando a decisão. Nós já temos decisões do Tribunal de Minas já aplicando essa decisão. E assim, é o que a gente tem. Ainda tem uma outra questão, né? Se um trabalhador processou a empresa e ele já discutia isso, a constitucionalidade, ele perdeu o processo, ainda abre a possibilidade, a depender do contexto, de existir recurso e de existir a tal da chamada coisa julgada inconstitucional, né, que possibilita a rediscussão dessa questão aí pelos trabalhadores. Então, é uma situação, a meu ver, que traz aí, né, um grande risco mesmo. Aí a questão é acompanhar se o Supremo Tribunal Federal vai fazer essa modulação. O reflexo social é um reflexo muito grande, né? Eu acredito, né, que exista uma tendência de ser feita essa modulação. Até o Tribunal Superior do Trabalho tem feito modulação, né? Quando o TST julgou aquela questão lá dos reflexos em repouso semanal remunerado, para depois repercutir em demais parcelas, o TST falou, ó, vai valer a partir daqui, das horas extras prestadas a partir da minha decisão. O TST fez isso. Eu acho que, né, com mais razão, o STF, nesse caso, deveria modular. Mas eu também compartilho aqui da angústia do professor Antônio. E qual é essa angústia? Vai existir uma tendência, pode existir uma tendência, não sou eu que estou falando, já vi várias pessoas dizendo isso, de que, ó, vou contratar agora só TAC, não contrato mais motorista como empregado. Só que aí vai o meu alerta também, né? O meu alerta no sentido de que a gente estava tendo várias decisões do STF cassando decisões da Justiça do Trabalho, falou, ó, contratou como TAC, a competência não é da Justiça do Trabalho, ou até, né, contratou como TAC, autônomo, não tem vínculo. Várias decisões nesse sentido. Só que aí o que acontece? Mais recentemente, nós começamos a ter outras decisões individuais em reclamações de ministros do STF, né? Tem decisão do Alexandre de Moraes, tem decisão do Fux, voltando atrás, não a respeito da competência, mas falando assim, ó, se foi fraude, se existia subordinação direta, se existiam os elementos do vínculo empregatício, é empregado. Então, assim, esse risco, né, que parecia que não, hoje em dia contratou como autônomo, é autônomo e ninguém mexe mais. Não é bem assim. A gente passa a ter algumas decisões do STF que eles perceberam que eles não poderiam dar esse tratamento. Então, posso pensar que eu contrato todo mundo como TAC, está tudo resolvido? Não sei, talvez pode a situação ficar, o molho ficar mais caro que o peixe, né? Mas
Aí volta a palavra para o Sanders, né? Porque eu tenho uma angústia que é algo que vai ser aí, é algo muito complexo, gente. É a situação aí de quem, né, está aí vivendo isso no dia a dia, né? E é o motivo. A gente tem 91 pessoas aqui. Lamentavelmente, a gente sabe que é algo que precisa ser estudado, precisa ser discutido, debatido e soluções precisam ser encontradas aí, né? Porque eu sempre digo isso. Para que exista o emprego, precisa existir um empregador. Então, a gente, né, tem que tentar equilibrar essa equação aí. E aí, mais uma vez, parabenizo o Oswaldo aí, o Sanders aí, por ter organizado esse debate aqui, que é só o início de muita coisa. Verdade, Fabrício. Nós temos, com certeza, todos têm muitas dúvidas, né? Você já conseguiu esclarecer aí quase tudo. A dúvida maior serão quais os efeitos dessa decisão, quando essa decisão vai sair, né? Nós não podemos prever aqui. Sanders, você ficou mudo. Agora voltou. Bom, Fabrício, realmente nós temos muitas dúvidas, né? Creio que você sanou várias delas aqui, os efeitos que teremos dessa decisão. Temos que aguardar a publicação para ver depois a questão da modulação. A CNT tem acompanhado a decisão para poder propor esse embargo de declaração. Em relação à parte econômica, teremos grandes impactos também, aumento de frete, aí tem que ver lá na ponta o cliente se vai aceitar esse aumento de frete também. Então, as empresas terão diversas dificuldades com esta decisão. Você citou aí a questão de constar na convenção, era até uma dúvida do nosso presidente, que ele fica sempre me consultando. Sandra, então acabou o negociado com o legislado, não acabou o negociado com o legislado, né, Fabrício? Até gostaria que você pontuasse mais um pouquinho nessa parte aí, por favor. Neste ponto específico em que foi declarado inconstitucional. Então, Sanders, eu tenho uma certa preocupação com relação a isso. Por quê? Porque a gente teve uma lei aprovada e essa lei estabelecia, por exemplo, vamos aqui num exemplo prático, que é um exemplo que atende os interesses dos motoristas, que é a questão do descanso semanal remunerado. Né? O motorista ele não quer repousar no destino dele, né? Ele quer que seja adequado, ele consiga voltar e é o interesse. Então, facilmente o sindicato profissional negociaria uma cláusula falando, ó, nós vamos aí repristinar a lei, né? O termo jurídico, vamos trazer de volta o que estava na lei na convenção coletiva. E aí, liberdade foi pactuado. Qual é a grande questão? Né? E aí é a minha preocupação, eu não sei, não tenho resposta para isso, se o STF vai decidir assim ou assado, que é algo novo. Mas se o STF entendeu que essa disposição pela lei é inconstitucional, será que ele vai permitir que os sindicatos, né, com base na autonomia da vontade coletiva, pactuem? Assim, isso é de disponibilidade absoluta ou relativa, que é justamente a discussão que o STF traçou lá atrás, né? Que tem traçado e tem muita incongruência sobre isso. Porque o STF, quando tratou do negociado sobre o legislado, ele tratou de algumas questões que a CLT permitia que fossem tratadas em convenção coletiva reforma trabalhista. Então, não tem, aí vocês me desculpem, não tenho resposta para isso. Não tenho. Eu acho que entendeu como constitucional. Aí, uma convenção coletiva trazer isso de volta, eu tenho receios de que a nossa justiça invalide isso e, tranquilo, trazendo a decisão da DI. Falando, a DI falou que não pode, que é inconstitucional, vocês não podem pactuar também. Então, talvez algumas questões periféricas pudessem ser resolvidas, mas especificamente trazer de volta o que está na lei, eu não sei. Penso eu que talvez um banco de horas pudesse ser uma alternativa, né? Que é o trabalhador, ele tem um crédito de horas e depois ele vai e usufrui isso em outros momentos. A legislação permite, né? Só que isso teria que ser muito bem estudado, muito bem planejado, para tentar trazer essa solução.
a legislação permite a jornada 12 por 36, continua sendo permitida. Não sei se isso seria adequado também, mas são alternativas. Mas eu tenho receio da convenção coletiva e negociação tentando trazer de volta o que estava na lei. Eu não sei se o STF validaria, os nossos tribunais trabalhistas validariam isso. E só Realmente complementando que o Fabrício... momento muito sensível. Vai falar, Antônio? Pode ficar à vontade, Antônio. Só complementando o que o Fabrício está falando, ainda que a negociação coletiva não possa repristinar, vamos dizer assim, vão ressuscitar, né, Fabrício, a lei? Isso. Ainda que essa situação ela seja bastante controversa, outras alternativas a negociação coletiva pode trazer, né? Então, ela pode prescrever aí um banco de horas mais adequado, ela pode, quem sabe, aí, prever alguma jornada especial. Hoje a gente tem a 12 por 36, a gente pode pensar, por exemplo, na 24 por 72, que o próprio tribunal aqui já reconheceu ser como válida. Enfim, aqui a gente está divagando, mas o mais importante é destacar a importância que o sindicato e que a negociação coletiva tomam agora. Porque muitas das alternativas para o impacto, para solucionar o impacto dessa decisão, passam pela negociação coletiva. E o sindicato, somente um sindicato forte, consegue introduzir nos instrumentos coletivos as cláusulas que pretendem a partir da negociação coletiva. Mas, para isso, a gente tem que fortalecer o sindicato. E fortalecer o sindicato necessita da participação de todos vocês. Tudo bem, Antônio. Tem outra pergunta no chat, Fabrício, não sei se você acompanhou aqui, em relação à utilização do banco de horas, Fabrício e Antônio. Eu vi aqui a questão do banco de horas e é possível, hoje, né, o acordo de compensação de jornada ser feito até de maneira tácita. Mas feito por meio de negociação coletiva, a legislação, somente, ela permite que essas horas possam ser compensadas até em 180 dias. Então, é necessário a gente ter a previsão no instrumento coletivo para que o banco de horas ele possa ser aplicado, né, por um período maior do que aquele que a lei autoriza, pura e simplesmente. Ok. Perfeito. Aí a complementação que o doutor Antônio disse é que, se for negociado coletivamente, as horas extras elas poderiam ser compensadas em 1 ano, né? E sendo individual, em até 6 meses precisa existir essa compensação. Então, essa é a principal diferença. E outra coisa, né, que eu queria destacar, Sanders, é que, na verdade, nem é possível apresentar embargo de declaração, né? Porque o acordo ainda não foi publicado. Então, enquanto não tiver um acordo publicado, a gente tem um voto, né? Está disponível o voto que foi o voto condutor, mas não foi publicado o acordo. Só a partir da publicação do acordo que vai ser possível a apresentação dos embargos de declaração e, a partir dali, se valer, né, de eventual modulação. Eu, Fabrício, até vejo, né, que o STF ele já deveria abandonar essa prática de eu decido, depois embargos eu modulo. Né? Já decidiu, já tinha que modular, porque a partir do momento que ele tem a decisão, né, tem decisões falando que vale desde a publicação da certidão de julgamento, a partir dali já tem essa insegurança, né, essa angústia. Então já deveria ter modulado, penso eu, respeitosamente, por óbvio, mas é algo que eles deveriam repensar. Isso não poderia acontecer com qualquer situação, não situação só trabalhista, situação tributária, qualquer outra decisão deles. Se fossem modular, já deveriam ter feito, como o TST fez na questão lá dos reflexos do descanso anual remunerado. Já decidiu e já modulou, né? Facilita, pelo menos traz mais segurança, não gera essa angústia. Não, é uma decisão completamente estranha, né, Fabrício?
Desculpa, Oi? É uma decisão completamente estranha, porque assim, nós estamos acostumados ao STF decidir uma semana, na outra semana ele publicar o acordo. E esse acordo simplesmente não foi publicado até hoje. Sim. Você tem ali uma certidão de julgamento com o extrato da decisão, mas o acordo, nada. A gente não sabe qual é a redação que vai conter esse acordo. Por isso que, assim, muitos clientes, muitos colegas ligam e falam assim, tem que aplicar agora. Eu falei, não sei, porque não saiu a decisão. Na verdade, a gente tem somente um resumo, entre aspas, da decisão, mas nós temos que aguardar o inteiro teor dela, inclusive para ter noção dos fundamentos. Além disso, o julgamento dos embargos. Antônio, eu consegui o voto do Alexandre de Moraes. O voto dele está disponível. Ele foi o voto condutor, então eu não, acho que não sairiam disso, né, do que está lá. No voto dele, ele não fala nada de modulação, nem assim, tá só questão decidido, pronto, inconstitucional, ponto, mais nada. Esse que é o problema, a gente não tem noção exatamente. Eu não vi o acordo dele ainda, viu, Fabrício? Mas Vou te enviar. depois você me manda. Mas essa ainda é a questão, né? Você não tem a decisão plenária. Você tem somente o voto condutor. É estranho, é no mínimo estranho o que está acontecendo. Isso, importante destacar essa questão que não houve publicação do acordo, muito bem lembrado, Fabrício, porque tem muitos vídeos rodando aí na internet, então todos os empresários aqui presentes que tenham cuidado e zelo em relação a isso, né? E até mesmo os trabalhadores, né? Porque são assediados aí desde o primeiro momento da publicação não, né? Dessa decisão aí no dia 11. Então, vamos ter as cautelas necessárias, orientar. É importante que as empresas trabalhem nessa questão de orientar os seus funcionários, o seu RH, o seu jurídico, orientar em especial também os trabalhadores, né? Conversar com eles sobre isso, para não que gere essa angústia, ficam todos ansiosos aí em relação a essa questão. Bom, é uma pergunta interessante, viu, Fabrício? A transportadora também tem direito de greve? Ué, eu já ouvi dizer, né, que não sei, né, que estavam pensando em uma nova paralisação maior do que a anterior. Só que, gente, as consequências, né, quem participou, quem acompanhou, sabe que não é a melhor forma de se resolver essa questão, não, penso eu, né, porque é o tal do lockout lá, né, e não pode, conduta antissindical. As consequências podem. O molho fica pior do que o peixe, né? Quer fazer, né, algum protesto, vai lá para o Supremo, né? Tentem fazer alguma coisa nesse sentido. Mas fechar rodovias novamente, né? Eu já ouvi falando que existia planos para isso. Não sei. E o lockout é proibido. Sim, sim. Lockout é proibido. Eu acho que volto a dizer, a partir de agora, o sindicato ganha uma enorme importância. O sindicato ele não só é um ser coletivo, trabalhista, mas é também uma entidade política. Então, é muito importante agora que os sindicatos patronais se fortaleçam para buscar, junto às confederações, às federações que fazem parte, né, apoio para pressionar o Supremo Tribunal Federal e os outros tribunais e até o Poder Legislativo, né, possam trazer aí melhorias ou atenuar essas questões. Antônio, pediram aí a decisão. Eu não consigo colocar a decisão no chat, mas eu vou colocar o link. Eu mandei para a Ana. Aí tem um link aí também, é só clicar lá do lado da foto aí do ministro Alexandre. O mundo aí, professor Fabrício.
Ninguém gosta de nenhuma linda. Agora. Teve um aqui que Pessoal, sugeriu Fabrício. fazer greve, aí o sindicato falou que o sindicato não apoia nenhuma greve, a última nós tivemos muito problema. E agora as greves, o sindicato agora é entidade política. Ô, Kennedy, desliga seu áudio, por favor. Tá escutando, Fabrício? Agora eu tô sim. Então, eu coloquei o link aí para vocês, né? O link é só clicar, aí tem a fotinho lá do Alexandre de Moraes, é clicar no martelinho lá, o voto. O som tá com chiado, né? Porque parece que tem alguém com o som aberto, é o Antônio Carlos. É isso, eu não sei, eu não consigo ver. Antônio Carlos, desliga o seu som, por favor. Aí, agora sim. Bom, creio que tem mais alguma pergunta no chat. Acho que a Graça tem uma pergunta aqui, ela está... Pode. A Ana vai repassar aqui a pergunta da Graça. A Graça pergunta que a nossa convenção permite 2 horas, mas também acordada as outras, a extensão de mais 2, tornando 4 horas extras dia, eventualmente. E o nosso banco de horas é de 100 dias. Então, poderíamos aplicar a nossa jornada com o banco de horas seguindo a nossa convenção, ou isso geraria um passivo trabalhista? Penso eu que não, porque, na verdade, né, esses dispositivos, né, que a legislação permitia isso, não foram declarados inconstitucionais. Então, esse aspecto é a única coisa, né, que eu estava pensando, foi o que pode ser feito para amenizar. Eu acho que isso aí é a principal alternativa para que vocês programem uma jornada, programem as viagens, o banco de horas e essa compensação de jornada. Pelo menos nesse momento. Tem outra pergunta aqui, Fabrício, mais a parte processual, está aí no chat. Existe a possibilidade de suspensão dos processos até a modulação. Então, não teve determinação, né, nesse sentido. Então, pela regra do STF, está valendo. Então, a gente tem acórdão já julgando. Eu peguei um acórdão do Kleber Lúcio aqui, já aplicando a lei. Ou seja, aquilo que a gente vem dizendo aqui no sindicato desde o início, desde o dia 11, as empresas se preparem, se programem a cada dia, se orientem da melhor forma possível. O Google, às vezes, é um bom amigo, mas pode ser também um grande vilão e um inimigo aí na hora que vocês precisarem. Então, consultem a assessoria do Setcom, consultem a assessoria de vocês, um advogado de confiança de vocês, para que possam orientar da melhor maneira possível. Não vamos conseguir trazer aqui resposta exata sobre tudo, porque não houve a publicação do acordo, não dá para falar sobre modulação, a partir de quando vai valer. O que dá para dizer é de adequar a empresa ao dia a dia do que nós temos hoje, né? Dos votos que foram trazidos aí até agora. O Fabrício enviou aí o link para acesso ao voto do Alexandre de Moraes, que é o relator. Então, quero agradecer aqui ao juiz do trabalho, professor Fabrício Lima, que trouxe grandes esclarecimentos para nós aqui hoje também, nosso amigo Antônio Queiroz. Fabrício, suas considerações aí finais. Perfeito. Primeiramente, gostaria de agradecer mais uma vez, né? Eu acho que é um papel social importante também do magistrado nosso, de tentar colaborar com a sociedade aí, não só, né, proferindo condenações, mas também, né, trazendo aí indicativo do que pode ser interpretado, do que vocês têm aí para esperar, né? Principalmente para a questão de gestão de risco, que pode ser feito para evitar problemas. E assim, digo, vocês precisarão, lamentavelmente, nesse primeiro momento, acompanhar de perto aí o que o STF vai decidir, né, nesses embargos de declaração, né, em futuros embargos de declaração, né, porque a decisão ainda nem foi publicada. Né, então, essa situação é uma situação peculiar,
mas que, né, a gente espera, pelo menos, que traga, quanto antes, uma segurança aí jurídica para todos, né? Porque, nesse momento, a gente não tem nenhuma garantia de que, né, algo possa ser melhorado, né? Na verdade, nesse momento, a gente tem a lei anterior valendo ou não lei, né? Então, essa é a situação que nós temos aí, né? Então, em tese, né, a lei já está valendo, né, com a decisão do STF. Então, é acompanhar mesmo, não tem o que ser feito, e aí procurar já se adequar, né, nesse sentido de escala de trabalho aí, escala de viagens, para tentar ver o que melhora aí no sentido de tempo de espera, o que melhora de DSR, o que pode ser feito. Mas não tem muito que ser feito nesse momento além disso. Obrigado, Fabrício. Antônio? Bom, Sanders, mais uma vez também agradecer a oportunidade, dizer da satisfação que é sempre estar no evento junto com o Fabrício. Isso, além de um bom amigo, é um excelente palestrante e professor. E acho que ele pôde hoje trazer aqui uma luz para muitos de nós, principalmente no tocante aos efeitos da decisão. Mas, como também o Fabrício disse, eu acho que agora as empresas têm que se ajustar. Não tem como voltar atrás. Essa decisão não volta atrás. Então, vamos lá. Primeiro, as empresas têm que se ajustar. Tanto agora, fazer uma melhor escolha sobre o modelo de contratação do trabalho, se realmente consegue valer a pena ainda manter empregados ou se vão contratar transportadores autônomos. Se forem contratar transportadores autônomos, tomar todo o cuidado que a legislação implica. Outra coisa, fortalecer o sindicato. Como eu falei antes, não é só um ente coletivo trabalhista para trazer soluções nessa área, mas também é um ente político. E o sindicato aqui, mostrando a força da base, ele pode exigir as suas federações e confederação, e até a central de que faça parte, não só que o STF possa modular essa questão de maneira a evitar o acúmulo de um passivo trabalhista, mas principalmente, né, o Poder Legislativo, para que possa, dessa forma, trazer alternativas para o setor diferentes daquelas que foram propostas anteriormente. Quais são? Eu não sei. E é por isso que é importante vocês participarem e discutirem, primeiro na base, depois com sua diretoria, e exigir da diretoria que leve essa discussão, como disse, às federações e confederações, para que uma solução possa ser dada. Né? Acho que por hoje é isso, Sanders. E lembrando sempre que nós estamos aqui no sindicato à disposição de todos os associados, para a gente tirar as dúvidas, mas também para pensarmos em alternativas. Né? Então, sempre que quiserem, só buscarem a assessoria do sindicato e que certamente nós estaremos à disposição para pensar numa melhor solução. Tudo bem, Antônio. Quero destacar aqui ao final que os sindicatos patronais estão em total alinhamento com a nossa federação, com a Confederação Nacional do Transporte, muito bem presidida pelo Vander, que está atento e buscando aí a melhor solução para esse formato que nos encontramos hoje, né? De grande instabilidade, sem saber o que virá logo à frente com a publicação desse acordo, mas tendo a publicação, nós vamos trabalhar para modular efeitos, para tentar, da melhor forma possível, negociar com o sindicato laboral para poder que as empresas possam, né, ter um trabalho mais tranquilo daqui adiante. Mais importante destacar o que todos nós dissemos aqui, que as empresas já se preparem desde já e comecem a atender as decisões que já saíram aí, especialmente o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. Então, agradecer a presença de cada um dos senhores e das senhoras que nos acompanharam mais esse dia de hoje
e ressalto que a gravação ficará no YouTube do Setcom. Então, eu creio que até o final do dia, ou amanhã pela manhã, a gravação já esteja lá no nosso YouTube. Um grande abraço, professor Fabrício, pela gentileza de nos atender mais esse dia de hoje, e pode ter certeza, sendo publicado o acordo, estaremos aqui novamente. Conto com o seu apoio. Um abraço, gente. Obrigado. Um abraço, até mais.